Se liga nessa história. Em outubro de 2010, Bernard Noble, um homem de 45 anos que trabalhava como caminhoneiro, ele foi parado numa rua em Nova Orleans com um pouquinho de maconha no bolso. Você sabe a sentença que foi dada para ele? Mais de 13 anos de prisão. E assim, ele não foi nem o primeiro e nem o último. Teve um outro caso de um homem do Missouri, o Jeff Mizanski, que foi preso em dezembro de 1993 por ter participado da compra de um tijolo de 2 quilos de maconha. Como ele já tinha 2 antecedentes relacionados à maconha, ele pegou prisão perpétua, sem chance de liberdade condicional. Histórias como essas geram muita discussão sobre a liberação da maconha. Afinal, é bom que o motivo para você passar muitos anos na prisão seja realmente justo. E essa discussão já está fervendo aqui no Brasil. Isso porque já está acontecendo um julgamento no Supremo Tribunal Federal que pode acabar com a punição para pessoas que carregam maconha para o uso pessoal. Algumas das maiores discussões por aí são: será que essa medida ela pode aumentar o número de usuários? E será que ela vai fortalecer o tráfico de drogas? Apesar da gente ouvir todo tipo de opinião por aí nas redes sociais, o melhor jeito de encontrar as respostas para essas perguntas é ir além das fronteiras do Brasil. Vários países pelo mundo já descriminalizaram ou legalizaram o uso da maconha. E obviamente que a gente pode aprender com esses países. Então a partir de agora eu vou mostrar para você o que aconteceu em cada um deles e depois a gente tira as nossas próprias conclusões sobre o tema. Tranquilo? Então bora começar essa volta ao mundo aqui pertinho de casa. Bora falar um pouquinho sobre o Uruguai. Os nossos vizinhos uruguaios, eles foram pioneiros nessa história toda. Eles foram o primeiro país do mundo a legalizar o uso adulto da maconha em dezembro de 2013. Ou seja, lá o uso, a posse e a venda são permitidos dentro dos limites da lei. As autoridades uruguaias afirmam que desde a legalização, o tráfico ilegal de maconha ele não desapareceu, mas diminuiu muito. De 2014 a 2018, o consumo de maconha vinda do tráfico passou de 58% para 11%. Outras informações divulgadas pelo governo uruguaio é que não houve aumento na demanda de tratamento em saúde pública por uso de maconha nos últimos 5 anos. E também não houve nenhum caso de morte por intoxicação. Atualmente, 14,6% dos uruguaios usam maconha e o número mantém uma tendência de crescimento desde 2011. Mas não imagine que é um grande oba-oba. Para comprar ou cultivar a planta, os uruguaios precisam se registrar nos órgãos oficiais do próprio governo. Os lugares de venda, eles também precisam de uma licença do governo uruguaio para operar. E é o próprio governo que regula o preço do produto. Além disso, é proibido fumar no local de trabalho. Acho que isso é sempre bom avisar, né? É sempre bom avisar o pessoal, senão a galera se passa, a gente sabe que a galera se passa, né? Então tem que ter uma lei para isso. E também as pessoas lá não podem dirigir sob o efeito da maconha. Essa legalização no Uruguai ela foi feita para estabelecer regras claras em um consumo que já existia e tentar minimizar os problemas de saúde. Como existe um controle da qualidade da droga, a legalização acaba impedindo que as pessoas consumam qualquer coisa. Também impede que elas tenham que procurar os traficantes. Isso acaba enfraquecendo o crime organizado, o que é muito importante aqui no nosso continente. Os países latino-americanos enfrentam uma situação muito difícil, porque o crime organizado, ele domina diversos territórios e gera danos nas nossas economias e na população. Então, no Uruguai, a legalização acabou sendo uma maneira funcional de combater um dos negócios importantes do crime organizado, que é justamente o tráfico da maconha. Mais recentemente, a gente tem o exemplo também do Canadá. Em outubro de 2018, ele se tornou o segundo país a legalizar o uso recreativo da maconha. E de acordo com as regras canadenses, as pessoas com 18 anos ou mais, elas podem portar até 30 gramas de cannabis e cada residência pode cultivar até 4 plantas. O objetivo dos canadenses com a legalização era combater o mercado ilegal e reduzir a frequência de uso de maconha pelos jovens. E parece que, por enquanto, tá dando certo.
Segundo o último relatório do Ministério da Saúde canadense, divulgado em 2022, houve uma redução no consumo entre jovens. O número de usuários entre 16 e 19 anos caiu de 44% para 37% entre 2019 e 2022. E a média de idade para o início do uso da droga, ela passou de 18 anos para 20 anos. Desde a legalização, o tráfico está sentindo o impacto, porque a maioria dos adultos que consomem a cannabis, eles estão comprando ela no mercado legalizado. E tem outra, a proporção de pessoas que consomem cannabis diariamente ou quase diariamente, ela manteve-se estável lá no Canadá. Portugal também viu essa estabilidade no consumo, sem grandes aumentos. Ao todo, lá em Portugal, 9% da população consome cannabis, que é um pouco mais alto do que a média europeia, que é de 8%. Por lá, desde 2001, a posse de até 25 gramas de maconha não é crime, ou seja, ela foi descriminalizada, que é diferente do legalizada, como era nos 2 primeiros países que eu te falei. Na descriminalização, o uso e a posse da substância ainda são contra a lei, só que as penalidades, elas são menos severas, né? Você não vai ganhar prisão perpétua por estar portando maconha no bolso. E isso é mais ou menos o que está se propondo aqui no Brasil. Mas sim, não fique imaginando que vai dar para andar com um tijolão de maconha e não acontecer nada. Como a legalização ela estabelece quantidades máximas para o consumo pessoal, quem é flagrado com uma quantidade maior é penalizado. E essas pessoas também passam por uma avaliação médica que investiga casos de dependência. O governo português diz que a descriminalização da maconha serviu para diminuir o estigma, principalmente no caso de pessoas que fazem uso abusivo de drogas. Essas pessoas deixaram de ser vistas como criminosas e começaram a ser vistas como pessoas que precisam de cuidados médicos e do acompanhamento do sistema de assistência social. E tem também os Estados Unidos. Por lá não existe uma legislação unificada para o país. O que acontece é que cada estado ele tem uma regra que varia desde a legalização até a punição criminal. Em 23 dos 50 estados americanos, o consumo e a plantação da maconha são legalizados e o comércio é regulado. O processo de descriminalização e legalização da maconha aconteceu de maneira diferente em cada estado norte-americano. Em Washington, a maconha para o uso recreativo tem que ser adquirida de comerciantes cadastrados. Já no Distrito de Colômbia, não existe vendedores, mas a população pode cultivar a maconha em casa. Cada estado também define critérios para o tipo de maconha que pode ser cultivada ou vendida. Afinal, o produto ele não é sempre o mesmo. A planta ela pode se desenvolver de maneira diferente, dependendo da variedade genética, da temperatura, das condições de cultivo, da luminosidade. E isso naturalmente impacta na potência do efeito da planta. Aliás, a cidade que mais consome maconha no mundo está, sabe onde? Sabe onde? Sabe onde? Nos Estados Unidos. A população de Nova York consome em média 62,3 toneladas de maconha por ano. E esse consumo movimenta a economia e não é pouco não, ó. É muita grana rolando por aí. Inclusive, vale salientar que a arrecadação de impostos vinda do comércio da maconha nos Estados Unidos já soma 3 bilhões de dólares por ano. Essa grana toda tem sido usada para bancar escolas, rodovias e até programas de prevenção ao abuso de substâncias. Essa é uma discussão bacana, porque é um dinheiro que estaria indo para os traficantes caso a maconha não fosse legalizada. E em relação ao uso pelas diferentes faixas etárias, a liberação da maconha nos Estados Unidos não tem afetado o uso por jovens e adolescentes. Mas de acordo com um levantamento feito no país em 2015, o consumo experimental pelos adultos aumentou. Então, o que a gente pode perceber é que os impactos da legalização e da descriminalização ao redor do mundo, eles variam bastante. Uma revisão de estudos publicada em 2022 mostrou resultados, digamos, mistos, variados. Foram encontradas evidências de consequências negativas da legalização, como o aumento do consumo de cannabis por adultos e o aumento de visitas ao pronto-socorro relacionados com a cannabis para tratar problemas como alterações de pressão, dos batimentos cardíacos e até ataques de pânico.
Mas também foram encontradas evidências de impactos mínimos, como uma baixa mudança nas taxas de consumo de cannabis entre adolescentes, e até de impactos positivos, como a queda na ocorrência de crimes relacionados a drogas. Uma grande preocupação dos estudiosos sobre o uso da maconha é a sua relação com o aparecimento de doenças psiquiátricas. As pessoas com tendências psicóticas precisam evitar o uso da droga. Um estudo de revisão publicado em 2020 mostra que a maconha pode desencadear o aparecimento de esquizofrenia em pessoas com predisposição genética para essa doença. E não existe uma quantidade mínima de consumo de maconha que seja segura para essas psicoses. Alguns pacientes, mesmo com o uso eventual, podem apresentar alterações no sistema nervoso, como a ocorrência dos sintomas de esquizofrenia. Inclusive, no estado do Colorado, lá nos Estados Unidos, um estudo mostrou que após o início das vendas de cannabis em lojas recreativas, o aumento das visitas à emergência por episódios de psicose foi de 24%, em comparação a regiões que não tiveram abertura de lojas. A grande preocupação é o uso pelos jovens. A formação do cérebro humano, ela continua até os 25 anos de idade, principalmente as áreas responsáveis pelo aprendizado, memória, tomada de decisões e controle de impulsos. O uso da maconha durante esse período, que é super sensível para a formação do cérebro, pode interferir no desenvolvimento normal. Além de todas essas perdas e ganhos que eu falei, esse estudo de revisão de 2022, ele destaca que, de maneira geral, todos os locais que legalizaram a venda e o consumo de maconha colheram um benefício comum, que foi a redução do número de pessoas presas por delitos relacionados a drogas. E essas prisões são uma grande questão aqui no Brasil. Aliás, falando no Brasil, todo brasileiro tem que ficar ligado, principalmente se você for fazer vestibular e Enem, porque esse é um assunto que está em alta demais e pode virar, inclusive, tema de redação. Inclusive, lá na minha plataforma, o A Prova Total, você, estudante, encontra aulas sobre atualidades e sobre todos esses assuntos que estão sendo falados na mídia atualmente. Então, ó, fica ligado, fica ligada. Desde que a lei de drogas entrou em vigor por aqui, o número de pessoas presas no Brasil disparou. Foi de 401 mil a 850 mil. Essa é a terceira maior população prisional do mundo. Isso acontece porque na lei de drogas nós temos duas figuras importantes, o usuário e o traficante. O usuário é a pessoa que porta pequenas quantidades de droga para consumo próprio. Já o traficante é aquele que porta drogas para vender. A lei diz que o traficante pode ser preso, mas o usuário não. Ele deve receber outros tipos de punição. Só que na vida real, essas duas figuras, elas se misturam, porque na lei não tem critérios objetivos para distinguir as duas. Lá não diz qual a quantidade máxima de maconha que uma pessoa precisa portar para deixar de ser considerada usuária e virar traficante. A avaliação fica a cargo dos juízes. Então, muitos usuários que portam quantidades pequenas da droga são punidos como traficantes, como eu te falei no primeiro exemplo do início desse vídeo. E é justamente para tentar resolver esse problema que nesse exato momento a descriminalização do porte da maconha no Brasil está sendo votada no Supremo Tribunal Federal. E ainda tem uma outra informação que eu tenho quase certeza que você nunca tinha parado para pensar. A maconha ilegal, ela tem um grande impacto ambiental, porque como a maioria das plantações são feitas por cartéis de drogas, eles estão pouco se lixando para o meio ambiente. Nas plantações outdoor, que são ao ar livre, são utilizadas toneladas de fertilizantes e pesticidas, isso sem falar no desmatamento e no uso excessivo de água. Agora, a plantação indoor, que muitas vezes é a utilizada pela cannabis legalizada, ela tem o seu impacto. Nos Estados Unidos, por exemplo, ela representa 1% do consumo de eletricidade. Isso equivale à energia usada por 2 milhões de residências e uma conta de energia anual de 6 bilhões de dólares. E esse gasto de energia está diretamente associado à emissão de gás carbônico, que é um dos gases do efeito estufa. Ou seja, consumir cannabis é impactante para o meio ambiente, seja ela legalizada ou seja ela ilegal. Claramente a indústria da maconha tem muito trabalho a fazer para diminuir a sua pegada de carbono, para emitir menos carbono para a atmosfera. E se existe a legalização,
É mais fácil a gente criar regras e desenvolver tecnologias para que essas culturas tenham um impacto positivo ao invés de negativo no meio ambiente. No fim, qualquer que seja o modelo escolhido, é preciso priorizar a saúde da população e garantir que o modelo escolhido traga benefícios sociais para o país. Para a maioria dos países que eu comentei, a liberação foi boa. Só que tem um porém. Não é tão fácil avaliar os efeitos a longo prazo na saúde. A gente precisaria de mais tempo, provavelmente de décadas, para entender realmente como todo esse cenário de liberação agiu na saúde das pessoas. E aí, depois de saber tudo isso, qual é a sua opinião sobre a descriminalização da maconha aqui no Brasil? Bora discutir aqui nos comentários, um lugar bacana, de gente inteligente, como você. No mais, necessário dizer que foi um grande prazer estar aqui com vocês. Um grande abraço, valeu, obrigado, namastê, gratidão.